Vamos abrir as Escrituras em Romanos, capítulo 6, e vamos ler o verso 23, último verso desse capítulo da carta aos Romanos. Romanos 6, verso 23, irmãos, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Pai, obrigado, meu Senhor, por nos dar a Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, nos dá a vida eterna por meio de Cristo, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, por perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a nossa imundície, nossa miséria, nos limpar, Senhor, da poluição que estava sobre nós, por meio do sangue de Jesus Cristo, teu Filho e o nosso Redentor. Senhor, nós te suplicamos que nessa noite tu fale conosco, pela palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo nos visite, Pai. Fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, para a nossa edificação, Senhor Deus, para que promova arrependimento em nós, para que venhamos a ser, por meio da Tua Palavra, confrontados, Senhor. E tudo isso para o louvor e a glória do Teu nome santo. É o que nós te pedimos em oração, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Veja, irmãos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Essas palavras apostólicas devem ser observadas com toda a atenção e com toda a seriedade, com todo o temor que houver no nosso coração. O salário do pecado é a morte. Paulo está falando da morte eterna. Não é uma mera ida para a sepultura. Ele não está fazendo menção aqui, quando fala do salário do pecado, da morte que vai atingir todos os homens. Ele está falando da morte que vai atingir uma boa parte da humanidade. A morte eterna. Por isso, as palavras de Paulo são tão sérias no final do capítulo 6, nesse verso 23. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o perigo do pecado. E às vezes, o pecado ele se camufla em coisas muito pequenas e insignificantes. São os pequenos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia. Aqueles pecados que nós pensamos que não são tão graves, não são tão perigosos para nós, não vão nos causar um grande dano. Todos os pecados são mortais. Não há nenhum pecado que seja, nenhum só, que não condene o homem ao inferno eterno. O mais desprezível dos pecados, o menor dos menores, é suficiente para destruir completamente a vida de uma pessoa. Então, os pecados pequenos são pequenos, mas são mortais. Podem ser menores do que outros pecados, mas ainda que menores, são mortais. Os pecados são mortais. Não desprezem os pequenos pecados. Essa passagem ela está dentro aqui no final do texto do capítulo 6, em que o apóstolo Paulo começa a tratar deste assunto do pecado. Eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o contexto desse capítulo 6, da maneira como ele se apresenta aqui em nossas Bíblias, trazer algumas ideias do apóstolo Paulo sobre esse assunto tão importante. A primeira delas é que nós não podemos viver no pecado,
não podemos mais viver no pecado, uma vez que Jesus Cristo, o nosso Senhor, morreu pelos nossos pecados, e agora nós também devemos morrer nós mesmos para os pecados. Observe o que Paulo diz no verso 6 aqui deste capítulo. Ele diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Logo no verso 7 ele diz que em Cristo nós já estamos justificados dos pecados, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Mais adiante, o apóstolo Paulo diz que pelo fato de nós estarmos em Jesus Cristo, o pecado não deve mais nos dominar, como se fosse o Senhor da nossa vida, o Rei que domina sobre nós. No verso 14, Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nos versos 15 e 18, Paulo fala da graça de Deus, nos ensinando que a graça de Deus não abre concessão para nós pecarmos deliberadamente. Veja o que diz o texto, versículo 15: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ele pergunta. De modo nenhum, ele responde. No verso 18 ele diz: uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Libertados do pecado, agora sois servos da justiça. Pouco mais adiante ele diz que o pecado, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Vejam os versos 20 ao 23, é toda essa seção. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. A conclusão é uma advertência, aqui no verso 23. É uma advertência, amados. O salário do pecado é a morte. Todo o capítulo 6 do apóstolo Paulo vem tratando desse tema do pecado e de que nós, lavados em Cristo Jesus, precisamos agora viver em novidade de vida, não mais viver como antigamente, não mais envolvido nos vícios e paixões de outrora, mas agora em Cristo Jesus, caminhando para a justiça, olhando pela fé e vivendo pela fé, não mais pelo aquilo que vemos. O apóstolo Paulo nos mostra que em Cristo nós recebemos força e poder para vencer o pecado. Por isso, irmãos, ele nos ensina que o pecado é danoso, mas nos ensina também que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não despreze o pecado, por saber que em Cristo somos mais do que vencedores. Não despreze especialmente os pequenos pecados, porque eles são suficientes, como eu já frisei, para nos condenar eternamente, para nos afastar de Deus. Olhe para o verso 23. Olhe para essa primeira parte da passagem, que diz que o salário do pecado é a morte. Eu gostaria de tratar um pouco sobre o que Paulo diz aqui, e alguns conceitos talvez sejam importantes para entendermos essa passagem do verso 23. Primeiro, entender o que é pecado em si.
E nas Escrituras o pecado sempre é chamado de desobediência a Deus. O homem peca quando ele desobedece, quando ele transgride a lei de Deus. Todas as vezes em que a palavra de Deus é desobedecida ou transgredida por nós pecamos. Isso é o pecado. É levantar-se contra Deus e a sua palavra. É tentar ser o Senhor da própria vida. É criar suas próprias regras. É colocar de lado a legislação do Criador, Deus, a Bíblia, a sua palavra, e criar você mesmo um conjunto de regras para a sua vida, aonde você faz o que quer, o que bem quer, o que acha que é bom e que é melhor, sem se importar com a legislação divina, com a constituição máxima do universo, que é as Escrituras. Não importa se você transgride, desobedece, rebela-se contra a palavra, o que importa são as suas próprias leis. Isso é pecado. Toda transgressão é pecado, é rebeldia contra Deus. Aqui nessa passagem, o pecado ele é retratado, se vocês prestaram atenção em algumas partes do que nós lemos aqui do capítulo 6, mas o pecado ele é retratado de várias maneiras. Primeiro, ele é apresentado como sendo o estilo de vida do velho homem, o antigo modo de vida, a maneira como você vivia antes de conhecer a Deus e a sua palavra, isto é, as suas regras. Você vivia conforme o seu mundo, as suas regras, aquilo que você impôs a você mesmo. Isso é o velho homem, que quer ser o seu próprio Senhor. Mas quando você conhece a Deus e a sua palavra, o velho homem fica para trás com as suas regras e você passa a obedecer a Deus. Por isso o pecado é chamado de a antiga vida, o velho homem. No verso 4, antiga vida. No verso 6, velho homem. O pecado também é chamado de escravidão. As pessoas que estão no pecado, elas são escravas do pecado. Logo, se são escravas, o pecado torna-se para elas um rei. Verso 12 diz: não reine o pecado, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Paulo retrata o pecado como um rei que domina você, que domina os seus membros, as partes do seu corpo, sua alma, sua mente. O pecado é chamado de paixões, que são os desejos no fundo da sua alma. O pecado também é chamado aqui no capítulo 6 de iniquidade, no verso 13. Ele é chamado de dominador, no verso 14. Senhor, no verso 16. É tido como impureza e como maldade, no verso 19. E como vergonha e morte, no verso 21. Isso é o pecado. O pecado é retratado de muitas maneiras, mas todas elas são negativas, destrutivas, e todas elas são contrárias a Deus e a sua santidade. O pecado também gera um salário, segundo o verso 23, o salário do pecado. Então ele gera um salário. Observe, todos que estão envolvidos e trabalham ativamente nesta empresa, nesta seara, no campo do pecado, receberão o seu salário. Todos, sem exceção nenhuma, receberão o devido salário pelo trabalho de pecados que fizeram. Aqui, meus irmãos, vocês podem ter certeza que o empregador paga certo. Ele paga tudo que o seu trabalho merece. Tudo que você fez de pecado, você receberá o salário integral.
O pecado, ele é uma recompensa àqueles que estão envolvidos nesse trabalho. E nenhum trabalhador dessa empresa de Satanás, essa é uma obra dele, é uma empresa dele, nenhum trabalhador deixará de receber o seu pagamento. O pecado, ele gera um salário que não pode ser recusado. Quando chegar o dia de você receber o salário do pecado, você não poderá dizer: não, eu não quero o meu salário, eu dispenso o meu salário. Não pode. Você tem que receber, você precisa receber. Isso aqui é mais ou menos como um débito automático, cai na sua conta. Ele não vai ser chamado para receber em mãos, ele vai ser imputado na sua conta, vai ser dado a você. Ninguém pode ser recusado. Quanto mais você trabalha, mais alto será o seu salário. Quanto mais pecador, mais você terá de recompensa pelo seu pecado. E qual é o salário do pecado? O que é o salário do pecado? Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. A morte é o salário do pecado. E é inevitavelmente aqui que todo trabalhador do pecado vai receber a sua recompensa final, a morte eterna. No último dia, você receberá não uma bolsa com prata, ouro ou dinheiro. Você receberá como salário a eternidade sem Deus, o ranger de dentes, o sofrimento, o choro, a miséria, a maior e mais profunda de todas as misérias, a morte eterna. E a morte é um direito, um salário indispensável, intransferível, e que sempre será dada a quem de direito. Você não pode simplesmente chegar e dizer assim: olha, é o meu salário, eu vou transferir para essa pessoa, eu não quero, eu dispenso, eu passo para outro. Não, é intransferível. Você peca, você recebe o salário, você morre, porque o salário do pecado é a morte. Não dá para passar para outro, não dá para recusar, não dá para se esconder da morte. É aqui, meus irmãos, que nós precisamos meditar com muita seriedade nas Escrituras Sagradas. Isso é o que se chama de mato sem cachorro. Pegou, vai receber o salário. Não dá para fugir dele, não dá para se esconder. Aonde você estiver, imagine as cenas que nós muito conhecemos de filmes, em que a morte vai lá no seu barco com a sua foice, o seu capuz aqui na cabeça, e ela encontra todos que ela veio buscar. Aonde estiver, na mais alta montanha, no mais profundo poço, abismo, no quarto mais escuro, aonde estiver, o trabalhador do pecado será encontrado e receberá o pagamento total do seu salário, a morte eterna. A morte é a justiça de Deus sendo manifestada como uma forma de retribuição divina ao pecador que não se arrependeu. O inferno não é o pagamento do diabo. O inferno, a morte eterna, aqui, não é um castigo de Satanás sobre você. Não é o diabo que está trazendo o salário. Não é um salário pago por Satanás. É um salário pago por Deus.
A morte eterna vem do Senhor, como a vida eterna também vem dele. É o Senhor que dá vida e vida em abundância, e é o Senhor que traz juízo e morte e condenação eterna a todos os rebeldes, a todos os trabalhadores do pecado, irmãos. Não pensem que é o diabo que virá com o seu salário. É o Todo-Poderoso que virá à sua presença e pagará você, retribuirá você pelos seus pecados, pela maldição da sua vida. Todos que não se arrependerem, irmãos, todos que viveram em pecado e não se arrependeram deles, Deus os encontrará e Deus dará a eles o salário do pecado, a morte eterna. E é aqui que eu quero chamar a atenção para vocês dos pequenos pecados. Porque exatamente em passagens como essa, em que Paulo fala que o salário do pecado é a morte eterna, que muitas pessoas vão pensar que um pecadinho banal, uma coisinha, uma pequena deslize, uma coisa insignificante, não será, obviamente, motivo para a morte eterna. As pessoas até conseguem conviver bem e em paz com pequenos pecados, com coisinhas, vamos chamar assim, coisinhas, bobagens, pequena desobediência, apenas uma mentirinha, pequenos pecados. Um puritano chamado Thomas Brooks, ele escreveu um livro, tratado, que nos alerta contra o diabo e os seus enganos. O livro tem por título Remédios Preciosos contra as Artimanhas de Satanás. Eu quero recomendar esse livro para todos vocês aqui na igreja. Eu acho que alguns aqui já compraram esse livro, já tem esse livro. De uma outra vez eu tratei com vocês sobre esse material do Thomas Brooks. Esse livro é muito importante, irmãos. Apesar de ser pequeno, é um livro que tem muitas preciosidades, e como o título diz, são os remédios preciosos contra Satanás, contra as artimanhas de Satanás. E o Thomas Brooks, ele fala sobre esses chamados pecadinhos insignificantes, os pequenos pecados, aqueles pecados que você não se importa mais. É tão pequeno que isso aqui talvez não seja nem pecado, talvez Deus nem veja isso, ele vai ver uma coisa podre, muito grande, mas um pecadinho desse, ele nem liga. E o Thomas Brooks diz algumas coisas interessantes sobre isso. Primeiro, ele nos alerta, nos fazendo enxergar nas Escrituras que todos os pecadinhos mais insignificantes que você possa imaginar são mortais. Todos. Não há nenhum, irmãos, nenhum pecado, nem o menor deles que não seja mortal, fatal. O menor pecado, o pecado mais bobo, traz morte eterna. O salário dele vai chegar, e é a morte eterna. Isso serve para nos chamar a atenção, para não desprezar o pecado, em qualquer que sejam as suas aparências ou formas, para que você não banalize o mal, por se ele for pequeno. Ele também diz que os pequenos pecados vão receber o mais terrível julgamento de Deus. Se não fossem tão maus, não receberiam um julgamento tão grande. Qual é o maior julgamento divino? Qual é
a forma de Deus mostrar o maior juízo, a maior condenação? Será fazendo com que uma pessoa fique cega? Ou caia numa grande doença por muitos anos? Será fazendo com que tal pessoa empobreça e caia na mais terrível miséria da vida? Será essa a pior forma de juízo da parte de Deus que pode recair sobre nós? Será que a pior forma de juízo é Deus matar as pessoas que nós amamos e que estão à nossa volta, como a nossa família? Seria a maior forma de juízo Deus nos matar nesta vida, nos fazer perecer? Não é. A maior forma de juízo, irmãos, é esta que os pequenos pecados trazem, assim como os grandes: a morte eterna. Não há nada pior do que isso. Deus não pode trazer um juízo maior do que esse, porque esse é o maior juízo que há. Não há uma punição maior do que essa. Você pode dar 40 chicotadas num homem, e esse é um castigo muito ruim. Mas no dia seguinte você pode decidir dar 50, e você aumenta o castigo, aumenta a dose. Você pode prender um homem por 20 anos na cadeia, mas você pode deixá-lo 40, 50. Você pode privá-lo de muitas coisas, mas nenhuma destas coisas são comparáveis ao julgamento de Deus contra os pecados, mesmo os pequenos. Eles recebem o mais terrível dos julgamentos, irmãos: a morte eterna. Se você que é um crente, se você morrer agora, você estará com Deus. Não é uma coisa tão ruim. Aliás, é uma coisa maravilhosa. Perder a vida aqui e ganhar a vida eterna com Deus, que bênção! Mas aqueles que vivem no pecado, estão imersos nele, ao morrer, serão condenados eternamente, receberão o juízo de Deus, como está aqui descrito. Deus diz claramente na sua palavra: a alma que pecar, esta morrerá. E ele fala da morte eterna. O Senhor disse a Adão no paraíso: se comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás. Ele não podia sequer comer um fruto, pequeno pecado, porque se ele comesse, ele morreria. O que pode ser pior do que cometer um pequeno pecado, se o menor deles é suficiente para matar eternamente, para trazer juízo eterno? O que pode ser pior do que a condenação eterna, sendo privado para sempre da presença de Deus e da sua glória? O que pode ser pior para um homem do que estar privado por toda a eternidade de Deus, da glória divina? O que pode ser mais terrível para um homem do que os tormentos eternos do inferno? Apenas um único dos pequenos pecados, o menor de todos os pecados, trará toda essa ruína a uma pessoa. Apenas um. Um só é suficiente. Os pequenos pecados frequentemente levam a pecados maiores. Esse é um ponto que as pessoas geralmente não observam. Você começa com os pequenos pecados e você passa para pecados maiores. Você começa usando substâncias ilícitas, pouco danosas, e depois vai passando para substâncias piores. Você começa cometendo pequenos delitos
pequenos delitos e depois vai passando para delitos maiores. Você começa com pequenos pecados, e vai passando para pecados maiores e maiores. Comece com os pequenos pecados. E o diabo diz: é uma coisa banal, isso não é nada. E são as sutilezas da mentira e do engano do diabo contra nós. Achar que pequenos pecados não são nada. Lembrem, o salário do pecado é a morte. É a morte eterna. É a morte, a separação. O pecado, ele se apossa da pessoa gradualmente. E aí então ele vai se espalhando por toda a pessoa, por todo o ser da pessoa. É como um vício que vai crescendo à medida que ele é alimentado. Você vai se viciando e vai consumindo mais coisas erradas e vai aumentando a vontade até o ponto em que você está completamente dominado. Mas tudo começou com coisas pequenas. Tudo começou um pouco, pequeno, e foi crescendo, aumentando. Os pequenos pecados certamente levam a pecados maiores, irmãos. É como uma doença que começa também pequena. Ela, às vezes, é imperceptível no começo. Você nem sabe que está doente, mas ela vai se espalhando pelo seu corpo. Ela vai tomando conta de você. Ela vai infectando os seus órgãos, até que você percebe. Ela cresceu, começou pequena, mas depois ficou grande, uma grande doença. Assim é o pecado. Os pecados pequenos vão se tornando grandes e vão chamando pecados maiores, e sempre é assim. O caso de Davi é citado por este puritano Thomas Brooks como um caso que deve chamar a nossa atenção. O pecado de Davi começa quando ele olha para Batseba. Ele está no seu palácio, está numa posição alta e privilegiada, com uma visão privilegiada de Jerusalém. E ele então de lá vê a mulher de Urias tomando banho. E ele deseja. Veja como esse pecado cresceu. Veja como esse pequeno pecado foi aumentando. Ao ponto de ele manter relações sexuais com a mulher em adultério. Uma mulher que não era a sua mulher. E ao ponto de arquitetar depois a morte do marido da mulher, do seu soldado. Veja como vai se avolumando, o pecado vai crescendo, os pequenos pecados vão dando lugar a pecados maiores, e a pecados maiores ainda, e os pecados pequenos vão gradualmente se espalhando, irmãos. Um outro detalhe sobre os pequenos pecados é que eles são tão maléficos que são capazes de nos afastar de Deus. Se os pequenos pecados não fossem tão graves assim, a nossa comunhão com Deus não seria rompida. Deus não se importaria com esses pequenos, só com os grandes, mas com os pequenos não faria nenhuma diferença. Mas em lugar de desfrutar da presença de Deus, o fato é que muitos preferem o deleite dos pecados pequenos. Preferem perder a presença de Deus, preferem se afastar de Deus, perder a comunhão com Deus e ficar com seus pequenos pecados. Trocam Deus por coisas pequenas e insignificantes, como dizem. Não só um pecadinho desse, uma coisinha tão pequena como essa, mas eles trocam o Criador para ficar
mantendo esses pecados. Se é uma grande tolice nós abandonarmos Deus por coisas grandes e portentosas, meus irmãos, muito maior loucura é abandonar Deus por causa destes pequenos pecados. Satanás chegou até Jesus oferecendo todos os reinos. Tudo é teu. A glória deles, a riqueza deles, tudo é teu, coisas grandes. E o Senhor Jesus disse não. E muitos estão trocando Deus por pecadinhos, coisinhas de nada, como eles dizem, insignificantes. Deus não vai ligar para isso. Os maiores perigos estão escondidos nos pequenos pecados. São neles, nos pequenos pecados, que mora o perigo, de fato. Os pequenos pecados vão minando a sua vida dia a dia, vão enfraquecendo você dia a dia. São como o veneno em doses pequenas, mas diárias. Uma das formas de matar silenciosamente no passado, especialmente na Idade Média, era colocar veneno, uma quantidade pequena de veneno na comida de pessoas. No palácio, isso é um crime palaciano, comum em palácios, onde as empregadas às vezes eram subornadas por terceiros para matar uma pessoa do palácio, e essas pessoas então colocavam doses pequenas de veneno diário, e a pessoa comia, não sente nada. No outro dia, de novo, e o veneno ia se acumulando no organismo e matando lentamente, adoecendo a pessoa lentamente. Os pequenos pecados são assim. Eles vão minando lentamente, destruindo lentamente. Por isso o perigo está nos pequenos pecados, porque você muitas vezes não percebe. Vão destruindo aos poucos. Mais uma vez, o Brooks, nesse livro, ele diz que os pecados pequenos são como um furo no casco de um navio, um furo pequeno no casco de um navio, que deixa a água entrar lentamente até afundar. Ele não afunda de uma vez. A água vai entrando assim como um conta-gotas, aos pouquinhos, mas toda hora está entrando água, até o ponto do barco afundar por causa da água. Uma pequena rachadura pode romper a parede de concreto e aço de uma poderosa barragem. Uma pequena rachadura destrói uma parede, a água vai passar e vai romper. Pouco a pouco, continuamente, silenciosamente, os pecados vão causando destruição e arruinando com a vida das pessoas. É devagar, irmãos. Os pequenos pecados enganam, são traiçoeiros. E mesmo os menores pecados são muito mais poderosos do que nós imaginamos. E nós também podemos enfrentá-los. Esses pecados que são banalizados, que são inferiorizados, ridicularizados, esses pecadinhos que os crentes se acham super diante deles, são poderosos demais, mais do que o que se pensa. Coisas pequenas podem ser letais, irmãos, podem trazer danos terríveis. Os vírus são coisas muito pequenas, mas o poder de destruição deles é gigantesco. Ninguém nem vê os vírus.
São tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos que ninguém consegue ver. Sua mão pode estar cheia deles, mas você não vê nenhum. São invisíveis aos seus olhos, de tão pequenos que eles são, mas são fatais, mortais. Vejam o estrago que os vírus já fizeram na história da humanidade. Milhões e milhões, incontáveis milhões de pessoas, irmãos, já foram vítimas deles em todo lugar. Agora mesmo, recentemente, o vírus, o coronavírus, matou muita gente. Milhões de pessoas. E muitos outros que já surgiram. Eles têm um alto poder de destruição, mas são pequenos. Os egípcios não resistiram às moscas e aos piolhos que Deus enviou para castigá-los, mesmo sendo moscas e piolhos criaturas muito pequenas, desprezíveis. Você esmaga com a palma da mão. Mas veja, essas coisinhas pequenininhas que Deus mandou levaram os egípcios a dizer: é o dedo de Deus que está nos afligindo, está nos perturbando, está nos matando. E suplicaram que Deus os livrasse. E mesmo os pequenos pecados são altamente destruidores, irmãos. Não pensem só nos grandes pecados. Não pensem só nas coisas terríveis, pecados horríveis, escandalosos, como se os pequenininhos não fossem tão letais. Hoje eu quero chamar a atenção e a consciência de vocês para os pecados pequenos, do dia a dia, do cotidiano, que as pessoas veem e nem dizem nada para você, que outros cristãos que estão do seu lado veem e sorriem, até orientam você a continuar. Isso não é nada, que mal tem, Deus não vai te punir por isso, incentivam você a continuar nos pequenos pecados. O salário deles é a morte eterna. Não tem como escapar da conclusão das Escrituras. A alma que pecar, não importa. A alma que pecar, quantas vezes? Não importa, uma vez só. A alma que pecar, que tipo de pecado? Não importa, qualquer pecado. A alma que pecar, esta morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. Mesmo dos pecados pequenos, mesmo dos mais mínimos deles, o salário dele é a morte. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Lute contra o pecado. Não o banalize, não o despreze. Lute contra o diabo e as suas mentiras. Quem nos faz pensar que esses pecados não são grande coisa é o diabo. É o diabo que às vezes usa pessoas para dizer isso. Isso é uma bobagem. Isso é um instrumento do diabo diante de você. Quando Pedro tentou parar Jesus, o Senhor diz: arreda Satanás. Pedro, o apóstolo. O diabo envia pessoas até você. Ele usa todas as suas táticas, tudo que ele pode, para enganar você e para levar você ao pecado. Tudo que ele pode, ele fará. Pedro disse: ele está como um leão rugindo ao derredor do povo de Deus, procurando a quem tragar. Ele vai tragar, ele vai procurar tragar, ele quer tragar, ele quer pegá-lo. Se você não estiver atento, irmãos, os pequenos pecados vão entrando na sua vida e você não vai fazer caso deles. Eles vão minando você.
Eles vão destruir você. E você nem vai notar. Arrependa-se de todo pecado. A única maneira de nos livrar da condenação dos pecados, irmãos, é por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Redentor que foi pregado na cruz do Calvário. Vá a Ele. Você tem muitos pecados, grandes e pequenos, não importa. Não importa. Para Jesus, quantidade não importa. Você pode ter uma grande bagagem de pecados, uma grande sacola, como o peregrino de John Bunyan carregava. Cristo perdoa todos os seus pecados. Paulo diz no verso 23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário, o pecado, ele traz um salário, você conquista a sua destruição, mas a salvação é dom gratuito. Deus olha para você e sabe que você é pecador e não pode se salvar a si mesmo, conquistar você mesmo, a sua salvação. Então Ele te dá o dom gratuito de Deus, a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, Senhor, pela fé somente, crendo em Jesus Cristo. Essa é a melhor mensagem, irmãos. Você estará livre de toda a condenação do pecado. Você já deve ter cometido milhões de pecados na sua vida. Você já deve estar aí totalmente abarrotado de pecados, grandes e pequenos, médios, de todos os pecados, de toda a natureza, pensamentos, palavras, ações, tudo. Cristo perdoa. Jesus Cristo perdoa os pecados. Ele perdoa todos os pecados. É um dom gratuito. Não é salário. É de graça. É dádiva de Deus. O pecado é o seu salário. A salvação é um presente. É a dádiva de Deus. A vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude nessa luta contra o pecado, uma luta diária. Que o Senhor nos ajude.